Uma vida tranquila no campo, repleta de liberdade e aventuras inocentes, muda radicalmente quando uma casa aparece do nada no campo em frente à propriedade que uma família morava. 20 anos depois, o protagonista, que agora tá adulto, né, relembra desses eventos perturbadores que começaram quando ele tinha apenas 7 anos. Apesar dessa casa misteriosa ter deixado um grande trauma na sua memória, nas suas memórias de infância, existe um motivo para ele estar revisitando todas as lembranças depois de tanto tempo. O que será que aconteceu nessa casa estranha? E por que que o protagonista resolveu agora trazer essa história pra internet, compartilhar com a gente, né, tudo que aconteceu com ele? A creepypasta de hoje se chama A Casa no Campo. Antes de mais nada, queria agradecer vocês pelos 200 mil inscritos. Obrigada, gente. Uhul! Eu não sou muito boa com palavras sentimentais, então é isso. Uhul, valeu. Bom, a creepypasta de hoje foi postada em 2016, 9 anos atrás. 2016, que loucura. E ela vai deixar todo mundo com um gostinho de quero mais, porque o final é meio em aberto. Mas é um bom final. Assim, eu tive que adaptar um pouquinho, né, algumas falas do texto original, porque tava um pouco tosco. Então, eu resolvi melhorar um pouquinho, assim. Não fiz grandes mudanças. Eu deixei uma coisa de fora, basicamente foi isso. E de nada. Eu acho que ficou melhor e é isso aí. Quem não confiar em mim, quiser ver a história original, eu só mudei esse finzinho só um pouquinho, bem pouquinho mesmo. Confia, gente, tá melhor assim. Eu quis trazer essa história porque ela é muito bem escrita e ela é super envolvente. As cenas de medinho dão realmente um medinho bom, tá? Já se prepara. Eu achei que depois da mulher que espia pelos cantos, não sei o que, nenhuma outra creepypasta ia me fazer, tipo, arrepiar, sabe? Aqui no pescoço. Mas essa conseguiu. Vamos ver o que vocês acham. Porque vocês gostam muito, né? Da mulher que espia pelos cantos. Não tô querendo comparar as duas, tá bom? Vai sem expectativa, mas esteja aberta a possibilidade que talvez você fique um pouco arrepiado. A creepypasta de hoje foi escrita por um cara que quem gosta de creepypasta conhece ele, porque ele já escreveu várias histórias famosas. Acho que a mais deve ter sido Feed the Pig, que é tipo Alimente o Porco, que é muito boa também. Ele também escreveu Tommy Teff. Tommy Teff é a mais famosa. Acho que é mais do que Feed the Pig. Tommy Teff vocês pedem pra eu trazer muito. Eu nunca vou trazer. Já aviso agora, tá bom? Ela não vai virar lenda que nem borrasca. Eu me recuso. Não vou trazer porque ela fala muito de abuso. Aqui a gente quer sentir medinho e às vezes falar de uns assuntos mais pesados, mas não tanto assim. Tá? É pra gente se divertir também. Se é muito pesado o tempo todo, eu não vou trazer. Esse cara já escreveu muita coisa boa, só que hoje eu quis trazer uma creepypasta dele que é mais curtinha, só que extremamente efetiva. Palavra efetiva? Eu associo essa palavra com alguma coisa. O que é mesmo? A Insider, é verdade. A tecnologia das sopas da Insider é extremamente efetiva. Sabe uma coisa que me quebra muito morando com 2 gatos? Olha lá os demônios aqui. Minhas sopas estão sempre cheias de pelos, né, gatinhos? Se eu sei que eu vou sair, eu nem arrisco de sentar no sofá, porque eu sei que eu vou virar um lobisomem. E é por isso que eu amo a Insider. A tecnologia das sopas é tão boa que quase não pega pelo. Eu testei essa blusinha aqui e pegou um pouquinho de pelo, mas nada comparado às outras minhas blusas. Uma blusa preta, ela pegou bem pouco. Se for desse tecido aqui, então, aí não pega nada de pelo. Não que eu fique rolando ou pulando no meu sofá, mas se eu quisesse, eu poderia. E é bom saber disso. A Black Friday tá quase acabando, então agora é a hora de aproveitar o meu cupom NataliaBF, que te dá um desconto de 15% e ainda pode ser somado aos outros descontos do site, podendo acumular até 40% de desconto. Ou seja, sua compra pode sair por quase metade do preço. Essas cegatinhas aqui, né, que eu já falei várias vezes delas, porque eu sou apaixonada, são algumas das roupas que estão com descontão, assim como várias roupas íntimas e outras peças mais chiquezinhas. E como eu sou louca por conforto, poder deitar no sofá sem medo de ficar completamente cheia de pelo já é motivo suficiente pra eu ser obcecada pela Insider. Na verdade, eu nem quero saber mais de outras cegatinhas que não me permitam ficar matando tempo no TikTok enquanto não dá o horário de eu sair. Antes eu tinha que ficar desconfortável na cadeira de madeira que não pega pelo. Mas eu quero ficar confortável no meu sofá. Não é pedir muito. E agora, quando eu esqueço alguma blusa por aí, sabe, os gatos deitam em cima dela, um pedaço da minha alma não vai mais embora. Porque eu sei que tá tudo bem. Não pegou pelo a roupa. Outra coisa, eu já falei pra vocês que, né, você pode suar bastante e não vai molhar a roupa. Uma coisa que eu descobri é que se você joga água assim, tá escovando dente ou lavando a mão e cai tipo uma água assim na sua blusa, seca
muito rápido. Então acesse o meu link e cupom que vão ficar na descrição e nos comentários desse vídeo. E corre aproveitar os descontos. Vai, pode ir. Obrigada, Insider, por patrocinar esse vídeo. O protagonista não ganha um nome na história, ele tá contando tudo em primeira pessoa, mas ele não fala qual é o nome dele. Eu acho que faz total sentido a história ser assim, porque ela é escrita como um post na internet, com o objetivo da pessoa ser anônima, então a gente não sabe o nome dele. Por isso, pra ficar mais fácil, eu vou chamar ele de menino. Se eu ficar só falando protagonista, a minha dicção não vai permitir, então eu vou chamar ele de menino, que a história toda basicamente só se passa com ele tendo 7 anos. Então, quando tudo começou, ele tinha apenas 7 anos, era uma criancinha pequenininha, inocente. E ele morava na fazenda dos seus pais. Era filho único, então ele não tinha muita companhia de crianças, né? E nem de adultos tanto assim, porque os seus pais estavam sempre ocupados com as tarefas da fazenda ou com a plantação de milho que eles tinham. A mãe, às vezes, ficava mais tempo fora porque ela ia até a cidade, sabe, comprar as coisas que estavam faltando. Mas normalmente ela ficava lá na fazenda com a família e ninguém saía muito. Eles não tinham rolê fora da fazenda. A vida deles era ali, eles eram autossuficientes. Uma ida ou outra pra cidade pra comprar alguma coisa que tá faltando. Enfim. A relação dessa família era muito boa. Claro que eles ficando isolados, acabam ficando mais juntos, sentindo um grande sentimento de parceria entre eles. Mas a gente sabe que também tem muita família que mesmo que viva isolada, não se dá muito bem. Às vezes você tá preso com um pai abusivo, sei lá, né? Não era o caso. Essa família, todo mundo era muito bonzinho, muito parceiro, eles viviam extremamente felizes e tranquilos. Era uma paz viver naquela fazenda. O menino diz que ele não tem do que reclamar, que a sua infância foi muito boa. E que apesar dele viver isolado, ele nunca se sentiu solitário. Eu acho que na história não menciona se ele vai pra escola ou não, mas eu acho que faz sentido com a história ele não ir e aprender as matérias dentro de casa, porque ele salienta bastante isso dele ficar isolado só com a família dele e não ter amigos. Mas enfim, ele não se sentia solitário mesmo, porque ele era uma criança muito curiosa e lugar pra explorar era o que não faltava. Ele passava os seus dias andando pelos campos, explorando os bosques, os seus passatempos incluíam coletar pedras. Ai, meu Deus, que fofinho. Inclusive, no livro da atriz, que eu já recomendei pra vocês, tem uma criança que coleciona pedras e assim, mano, colocar criança colecionando pedra é pedir pra gente sentir uma grande empatia por ela logo de cara. Tem uma coisa mais fofa que colecionar pedra? Não tem. Enfim, né, ele ficava colecionando pedras e observando os animais, brincando no riacho. Ele diz que ele provavelmente não se sentia solitário porque ele nasceu nessa realidade, era a única realidade que ele conhecia. Ele não sabia o que era estar acompanhado de muitas crianças pra saber que a infância dele era um pouco mais, né, solitária. O que não quer dizer que ele não gostava de companhia. Quando eu falei que ele não tinha amigos, na verdade ele tinha um único amigo, o Trevor. E aí quando o Trevor vinha te visitar, ele ficava super animado. Fazia a semana dele. Ele gostava muito quando esse amigo aparecia pra ele poder compartilhar com ele tudo que ele descobriu novo na propriedade, as pedras novas que ele colecionou. O Trevor era basicamente seu vizinho, ele também era filho único e morava isolado com a sua própria família na sua própria fazenda, lá perto na região, então eles tinham uma realidade muito parecida. E apesar deles viverem próximos, durante as férias eles não se viam muito porque cada um tinha suas responsabilidades pra fazer. Os pais colocavam essas crianças pra fazer tarefas durante o verão, tipo tirar leite de vaca, alimentar os animais, limpar cocô de cavalo, essas coisas. Então, como cada um deles tinha suas tarefas na sua própria fazenda, eles acabavam não tendo tanto tempo assim de se ver e se divertir. Eles eram meninos ocupados. Ou seja, quando eles se encontravam, aí era uma loucura. Como as duas famílias eram amigas há muito tempo, vira e mexe, os pais do Trevor vinham visitar os pais do menino. E aí, né, enquanto os adultos ficavam de papo, enfim, as crianças iam brincar, aprontar por aí. Como mencionei, vivíamos em uma estrada de terra de mão única, a quilômetros da cidade, a quilômetros de tudo. Atrás da nossa casa, que tinha um estilo de rancho, ficavam os campos de milho. Fileiras e mais fileiras de plantação que se estendiam até tocar o horizonte. Pelo menos é assim que eu me lembro. Eu costumava me preocupar em me perder naquele labirinto verde sempre que precisava buscar meu pai pro jantar, com fileiras de plantação apertadas se erguendo sobre minha cabeça. Na frente da casa havia uma vasta extensão de pasto plano que se espalhava por algumas dezenas de acres antes de alcançar a linha das árvores, onde os bosques ficavam densos. Eu adorava explorar aqueles bosques, passando a maior parte dos meus verões me aventurando cada vez mais fundo em suas entranhas resinosas. Mas essa história
não é sobre os bosques, não é sobre os campos de milho. É sobre a casa que apareceu de repente no campo do outro lado da rua. Como disse, eu tinha 7 anos quando ela surgiu do nada. Lembro-me de ter ido pra cama em uma noite quente de junho, com o sono dificultado pelo calor intenso. Quando finalmente adormeci, não durou muito. Acordei no meio da noite, com a garganta seca pelo ar abafado. Fui buscar um copo d'água e, ao passar pela janela do meu quarto, a vi pela primeira vez. A primeira coisa que me impressionou foi a altura. 3 andares, com o telhado alcançando o céu cheio de estrelas. Era a maior casa que eu já tinha visto até então. Minhas pequenas mãos agarraram o parapeito da janela e meu nariz pressionou o vidro, enquanto meus olhos absorviam aquela novidade. Ela estava diretamente do outro lado da estrada de terra, a apenas algumas centenas de metros da nossa varanda. Era pintada de verde escuro, eu iria perceber melhor de manhã, e parecia bem conservada. As janelas escuras eram emolduradas por horríveis venezianas amarelas, parecendo um mofo à luz silenciosa da lua. Não tinha varanda, apenas uma única porta feia da mesma cor das venezianas. Fiquei olhando, minha mente jovem se animando com aquele novo mistério, já imaginando o dia seguinte cheio de ideias para explorá-la. Mas é claro, eu não podia. Aquela era a casa de alguém morava ali. Quando esses pensamentos destruíram meu entusiasmo, me lembro de como queria correr para acordar meus pais e compartilhar com eles o que eu tava vendo. Na época, o conceito de uma casa aparecendo de repente em frente à nossa não parecia assustador ou mesmo estranho. Era apenas algo que aconteceu e minha mente de 7 anos simplesmente aceitou. Eventualmente, peguei meu copo d'água e voltei pra cama, com a mente fervilhando de possibilidades. Nossa, que sabor. Dá vontade nem de comentar nada, só ficar falando, nossa, isso tá muito bem escrita. Ai, tô animada pra contar mais. Bom, então vamos avaliar a descrição da casa, porque ela vai ser importante mais tarde. Eu fiz um desenho aqui pra gente tentar entender a localização das coisas, tá? Então a casa misteriosa tá virada de frente pra casa da família e de costas pro bosque. Ela tá bem no meio do campo e ainda tem uma estrada de terra que separa as duas casas. Quando eu li essa história pela primeira vez, eu fiquei me perguntando por que a casa era verde escuro. Porque verde não é uma cor que assusta, né? Na verdade, verde normalmente tá associado com tranquilidade, traz um conforto, assim. Aí, eu comecei a pensar. A casa é verde porque ela quer se camuflar. Ela quer ficar camuflada no meio do mato, no meio do campo. O menino diz que ela apareceu no meio do campo, né? Junto com as plantações de milho. E aí, eu acho que o amarelo das janelas e da porta não são apenas para ser associado com mofo, com podre, mas acho que também pode ser uma tentativa de se misturar com a paisagem ou de parecer familiar pro menino, com a plantação de milho, por exemplo, né, o verde e amarelo. Ele ficou com muita vontade de entrar, só que ele não pode, né, porque provavelmente alguém mora lá. Ele não pode simplesmente entrar na casa de um estranho. E quem será que se mudou pra frente da casa dele? Um vizinho novo? Será que é uma outra família amorosa que nem a dele? Com alguma criança nova pra ele conhecer? Será que ele vai fazer uma nova amizade aí com o pessoal que se mudou pra frente da casa? Ele tá curioso. Ai, gente, mas a descrição dele, pique-ruxo, na pontinha do pé, na janela, tentando ver lá fora. Ai, meu Deus. Meu fraco é história com criança, tá? Eu não aguento. Então, assim, eu vou torcer pra que essa criança curiosa, que explora tudo que ela vê pela frente, mude completamente de personalidade, assim, do nada, e decida ignorar essa casa misteriosa. E pense, isso aqui eu acho que eu não vou explorar, hein? Eu sou curioso, mas isso aqui eu acho que eu vou deixar quieto. Vamos torcer pra ele ignorar a casa. Na manhã seguinte, saltei da cama, o sol apenas começando a aquecer o céu, com manchas de roxo profundo e poças de rosa suave. Corri pra janela para ter certeza de que eu não tinha sonhado. A casa ainda estava lá, escura e imóvel. Corri pra cozinha, quase derrubando meu pai, ansioso pra mostrar pra ele e pra minha mãe. Eu sentia como se fosse minha descoberta pessoal, como se, de alguma forma, eu fosse responsável por ela estar ali. Depois de meu pai me repreender, provavelmente irritado com a minha explosão de energia matinal, perguntei se ele tinha visto a casa. Ele parecia não saber do que eu tava falando, enquanto eu o puxava apressadamente pra porta da frente, falando sem parar. Escancarei a porta e apontei pra casa, descendo correndo os degraus da nossa varanda. Meu pai parou na entrada, os olhos escaneando o campo, com uma expressão de confusão no rosto. Ele olhou pra mim com um olhar preocupado, e depois de volta pro campo. Coçou o queixo e fez gesto para que eu entrasse, dizendo para eu parar de ser bobo e que, se eu tinha tanta energia assim, podia ajudar ele nos campos naquele dia. Ele não conseguia ver a casa. Na minha idade, minha mente não conseguia processar esse fato porque
Bom, ela tava bem ali. Continuei apontando e dizendo pra ele, mas não adiantava. Ele não conseguia enxergar. Isso me deixou frustrado e confuso. Eu não entendia por que ele não conseguia ver. Eu queria desesperadamente que ele reconhecesse o que eu tinha encontrado no meio da noite. Mas, por mais que eu falasse e discutisse, não servia de nada. Bom, aquela sensação que a gente tinha tido, né, de que a casa talvez tivesse aparecido lá propositalmente pro menino, porque pareceu que ela tava com uma intenção de se camuflar na paisagem e, tipo, parecer familiar pra ele. Essa sensação só se confirmou com o que ele falou, já que ele também sentiu a mesma coisa. Ele sente que a descoberta foi dele, que a casa apareceu pra ele. E claro, né, o pai não enxerga, só o menino. Então as intenções dessa coisa são com a criança. Ou, às vezes, é a imaginação fértil dele. A gente ainda não sabe, né, se é algo sobrenatural ou se é simplesmente uma criança sozinha inventando coisa pra se distrair. Às vezes ele enjoou de todos os lugares que ele já explorou pela fazenda e agora ele tá inventando lugar pra explorar porque não tem mais o que fazer. Como o pai tinha pedido, o menino passou o resto do dia ajudando na plantação de milho. 3 funcionários que sempre ajudavam nas tarefas da fazenda apareceram pra fazer, né, as coisas que eles sempre faziam e tudo mais. E o menino percebeu que eles não notaram nada diferente, não mencionaram a casa. Se algum deles viu essa coisa misteriosa, não deixou transparecer, porque pro menino tava todo mundo agindo normal e, né, uma casa surgir do nada não é uma coisa que você simplesmente ignora. Então ele acha que além do pai, ninguém tava vendo. Mas pra confirmar, ele chegou no funcionário que trabalha com eles há mais tempo, com quem ele tem um pouquinho mais de intimidade, e perguntou, viu, você notou alguma coisa diferente aqui na fazenda, alguma coisa diferente hoje? Aí o cara respondeu assim, notei uma coisa muito esquisita realmente. Você tá trabalhando desde cedo, né? Nunca te vi acordar cedo assim pra ajudar seu pai. O que foi? Um bicho te mordeu? Aí o menino já ficou puto, né? Além dele ser ofendido, o cara não tinha visto a casa, então ele não tinha ninguém pra contar a descoberta dele. Do que adianta ele ver uma casa super legal se ele não tem ninguém pra contar, pra fofocar? Do que adianta descobrir uma coisa super legal se você não pode fofocar? Não é mesmo? Aí ele ficou se perguntando, como que ninguém tá vendo? Será que eles estão mentindo pra ele? E se não estão mentindo, por que não estão levando a sério o que ele tá falando? Ele falou que viu uma casa. Por que ninguém acredita? Ele nunca foi mentiroso, a casa claramente tá lá. Tudo que ele queria era que o Trevor aparecesse, fizesse uma visita, porque ele sabe que o Trevor sim ia acreditar nele. Amigos acreditam em amigos. E além de acreditar, ele provavelmente também se interessaria no mistério. Aí eles iam poder, né, juntos tentar descobrir o que tá pegando aí nessa casa. E por falar em mistério, esse ar de suspense pairou na fazenda o dia inteiro. O menino, né, passou o seu tempo trabalhando na plantação. De lá ele não conseguia ver essa casa esquisita, mas ele sentia no ar um suspense, uma corrente de suspense que parecia que atravessava ele e voltava, como se fosse alguma coisa tentando puxar ele pra casa. Então, no fim do dia, o menino começa a voltar pra casa que ele morava com a família mesmo, a casa normal, e junto dele estão os 3 funcionários, então ele tá meio que voltando com o seu pai e os 3 funcionários. Eles subiram lentamente pela varanda dos fundos e foram recebidos pela minha mãe, que lhes ofereceu cervejas geladas, aceitas com grandes sorrisos. Sentindo-me cansado e ainda um pouco irritado, dei a volta na lateral da casa, querendo olhar novamente para a casa verde com venezianas amarelas. Virei a esquina e parei no mesmo instante. A casa tinha desaparecido. Esfreguei os olhos, convencido de que minha mente estava pregando peças em mim. Quando os abri novamente, o campo continuava vazio, com a grama farvalhando como água corrente sob a brisa morna que a atravessava. Virei-me completamente, meus olhos procurando em todas as direções, pensando que talvez eu tivesse confundido o lugar onde estava a casa. Nada além de grama à minha frente e milho atrás de mim. Apertei os olhos e examinei a linha de árvores distante na outra extremidade do campo em frente à minha casa, mas nada se destacava. Sentindo-me irritado, chutei a terra seca, sabendo que agora o Trevor nunca ia acreditar em mim. Eu queria tanto mostrar aquilo a ele, desesperado para que alguém reconhecesse aquele fenômeno inexplicável. Lembro-me de ter falado palavrão pela primeira vez naquela hora. Depois de fazer isso, olhei nervoso ao redor para me certificar de que minha mãe não tinha me ouvido. Sua voz flutuou no ar quente em minha direção e senti um alívio tomando conta de mim ao perceber que ela ainda não estava na varanda dos fundos. Então, xinguei de novo, gostando um pouco da sensação de parecer durão. Suspirando, enfiei as mãos no bolso com desânimo e joguei a cabeça
cabeça para trás, olhando para o céu do entardecer. A escuridão de uma tempestade se aproximava vindo do oeste. Pela estrada onde o Trevor e seus pais moravam, observei as nuvens negras ondulantes se acumularem umas sobre as outras e senti o ar estremecer enquanto trovões distantes sacudiam a atmosfera. Bom, o que a gente entendeu aqui? Que a casa, além de aparecer só pro menino... credo. Além dela aparecer só pro menino, ela vai e vem quando ela quiser. Ela aparece e desaparece quando ela quiser. Como se ela tivesse vida e achasse engraçado ficar zoando com a cara do menino. Como se ela achasse engraçado tentar deixar ele maluco, tentar fazer ele questionar sua própria sanidade. As horas se passaram, a noite chegou... E o menino, na hora de deitar, não tava conseguindo dormir. Ele tava muito agitado, pensando naquela casa. Além disso, tava muito barulho lá fora, porque começou uma tempestade terrível, assim. E os sons de trovão pareciam que cada vez estavam mais próximos do quarto dele. Aqui o menino confessa que ele começou a ficar com medo, porque ele já tava abalado com aquela casa lá que sumia e aparecia. Mas os sons fortes de tempestade acabou deixando o quarto todo escuro dele um pouco assustador. Normalmente ele se sentia super confortável naquele quarto. Mas naquele dia, naquela noite, ele tava com um medinho assim, sabe? E aí toda vez que, vinha um trovão, dava uma mini iluminada no quarto. E ele não sabia o que era pior, ficar lá no escuro ou toda vez que iluminava, ele assustava com algum casaco, com alguma cadeira que parecia um monstro assim, sabe? Ele até considerou levantar da cama e ir até o quarto dos pais e pedir pra dormir lá. Gente, sério, tadinho. Quantas vezes eu já não fiquei com medo também, né? De dormir sozinha quando eu era criança e não ia acordar meus pais porque eu ficava com vergonha, não queria atrapalhar. Mas enfim, ele não foi acordar os pais porque ele falou assim: eu achei melhor eu não ir porque eu não queria que eles soubessem que eu tava com medo. Sabe? Afinal, eu tenho 7 anos de idade já. Não tô mais com idade de sentir medo, coisa de bebê. Eu já sou uma criança mais velha. Eu vou chorar, ele é muito fofo. Gente, desculpa por ter trazido uma história com criança. Foi golpe baixo, eu sei. Eu sei que foi golpe baixo, desculpa. Enfim, ele decide ficar no quarto dele e encarar, né, o medo que ele tava sentindo. Quando outro estrondo de trovão de sacudir os ossos caiu do céu, deslizei para fora da cama e fui até a janela, me esforçando para olhar aquilo que estava me assustando. Meu pai sempre dizia que homens corajosos só se tornam corajosos quando enfrentam aquilo que os faz querer fugir. Então, plantei meus pés firmemente em frente à janela e observei enquanto a natureza desabava ao meu redor. O vento uivava, fazendo a casa tremer, e eu ouvia a chuva martelar o telhado, soando como 1000 cascos galopando. Outro raio iluminou a terra, sua luz repentina me fazendo piscar. Então, eu vi de novo. A casa tinha voltado. Desesperado, pressionei meu rosto contra o vidro, tentando enxergar através do vidro riscado pela chuva. Consegui distinguir sua forma. Um buraco escuro, quadrado, recortado na noite. E esperei por outro raio. Meu coração disparava, a excitação borbulhando dentro de mim. Ela tinha voltado. Eu sabia que eu não tinha imaginado aquilo. Queria correr e contar pros meus pais, declarar alto que eu não tava errado, que havia uma casa do outro lado da rua. Mas o pensamento de acordar meu pai no meio da noite me manteve no meu quarto. Depois de alguns minutos tensos, outro clarão iluminou a fazenda e foquei meus olhos na casa no breve instante em que ela foi revelada. A porta da frente estava escancarada. Agora, não sei porquê, mas lembro de sentir um terror lentamente se infiltrando na minha mente ao ver aquilo. Eu sabia que algo estava errado, que as pessoas não deixam suas portas abertas no meio de uma tempestade. Mas lá estava ela, completamente aberta, o vento empurrando a chuva para dentro, em direção à escuridão do interior da casa. Um desconforto rastejou pelo meu estômago e eu engoli seco. De repente, ciente de cada sombra no meu quarto, segurei no peitoril da janela e esperei por mais um raio. Alguns momentos depois, ele veio, trazendo mais um vislumbre da casa do outro lado da rua. Algo estava parado na porta, olhando diretamente para mim. Estava desfocado pela tempestade, mas dava para perceber que era grande e parecia um emaralhado de cores em forma humana. Corri mergulhar na cama, minha ilusão de coragem despedaçada num instante, e me enfiei profundamente debaixo das cobertas. Fiquei ali, tremendo, sentindo como se eu tivesse acabado de ver algo que eu não devia ter visto. No dia seguinte, a casa tinha desaparecido de novo.
Quando o menino percebeu que a casa não tava mais lá, que ela tinha desaparecido de novo, em vez dele ficar, né, irritado, que nem da última vez, ele sentiu um pouco de alívio. Primeiro que a casa apareceu, momentaneamente, mas apareceu, ou seja, ele não tava imaginando coisa. Segundo, ela desaparecer dava um tempo pra ele processar o que aconteceu. Tipo, foi bom ela desaparecer, porque agora ele consegue refletir sobre o que estava acontecendo. Ele ficou repassando a noite anterior na sua cabeça e a sua mente começou a dar formas e características pra esse negócio humanoide que apareceu na frente da casa misteriosa. Mas ele também se tocou que o que ele estava imaginando era isso, era imaginação. Era a mente dele tentando entender o que ele viu. Mas, na verdade, nem ele sabia o que ele tinha visto. Quando ele tentava pensar nessa coisa, parecia que era mais a imaginação dele tentando entender o que ele viu do que realmente uma memória do que ele tinha visto. No café da manhã, ele quase nem conversou com seus pais, não estava dando muita bola para o que eles estavam falando, comeu seu pãozinho e tomou seu todinho. E ele só começou a prestar atenção no papo dos pais quando eles mencionaram que a família do Trevor vinha visitar eles naquela noite. Ou seja, o Trevor ia aparecer também. Ele finalmente ia ter alguém para compartilhar a história da casa estranha. Finalmente alguém ia acreditar nele. Finalmente ele ia ter alguém, né, pra tentar entender o que tá acontecendo. Nossa, mas o Trevor vai chegar só daqui a algumas horas. Ele precisa matar esse tempo. Ele ficou muito ansioso, assim. E ele não tem nenhuma tarefa. O pai dele não passou nada pra ele fazer. Então ele tinha, assim, o dia todo pra ficar matando horas, sabe? Então ele saiu correndo pela fazenda. Começou a tentar brincar, se distrair, porque tava muito animado. Ele começou a correr em direção ao bosque, assim, pensando em todas as possibilidades que ele podia, né, fazer. Ele tinha, assim, um dia inteiro pra curtir, tinha tanta coisa, o que ele podia fazer? Ir no riacho, será? O sol tava trincando, então talvez um tibum ia ser bem gostoso. Talvez ele pudesse construir um forte também, porque aí quando o Trevor viesse, ele ia poder mostrar, ó, olha o forte da hora que eu construí. E falando no Trevor, ele já tá começando a pensar, nossa, quando ele vier, a gente vai poder brincar de esconde-esconde, a gente vai poder fazer muita coisa. Eu vou poder mostrar minha coleção de pedras pra ele. Ele passou o resto do seu dia, assim, muito feliz, muito animado. Ficou se divertindo sozinho, mas muito animado também pra quando o amigo fosse aparecer. Ele colecionou lá mais algumas pedrinhas. Ai, meu Deus, ele é muito fofo. O dia realmente tava perfeito, tava sendo perfeito. E ele tava tão distraído com essas brincadeiras que os pensamentos sobre a casa esquisita tinham até sumido. Ele tinha até esquecido da noite anterior. Toda a preocupação e agitação que ele tava tendo, né, umas horas antes, estavam cada vez mais distantes e ele tava relaxando. Tava relaxando, tava distraído, andando por aí, como ele sempre fazia, sem ficar atento para alguma coisa em particular. Então, ele notou que tinha ficado tarde do nada. O sol já estava se pondo e ele nem percebeu que as horas passaram tão rápido. Ele nem percebeu que ele estava tão longe assim da sua casa. Que ele tinha, né, ido tão longe. Sem perceber o quanto já estava tarde e também o quanto eu tava com fome, joguei a última das pedrinhas que havia pego no riacho e comecei a voltar para casa. Me perguntei se o Trevor e os pais dele já tinham chegado. Olhei pro céu, tentando adivinhar que horas eram. Pelo ronco do meu estômago, já devia estar na hora de comer. Saí da trilha das árvores perto do bosque e estava prestes a correr o resto do caminho quando parei. A casa tinha voltado, mas algo estava diferente. A casa estava de frente para mim. Senti um desconforto rastejar pelo chão e subir pelas minhas pernas. Isso não estava certo. Ela devia estar virada para minha casa. Por que ela estava assim agora, na outra direção? Engoli em seco. Minha própria casa, agora fora de vista. Observei as janelas escuras e vazias, procurando sinais de vida, procurando sinais da coisa que eu vi na tempestade. A casa estava imóvel. Comecei a contorná-la em um amplo círculo, mantendo os olhos fixos na porta da frente enquanto caminhava. Esperei a qualquer momento que a porta se escancarasse e alguma criatura viesse correndo na minha direção, mas não aconteceu. Nada se moveu. Quando cheguei na metade do caminho de volta, disparei em direção à varanda da minha casa, precisando tirar os olhos da outra casa para não cair pelo trajeto. Minhas pernas chutavam a grama alta até os joelhos, os sapatos afundando na terra macia enquanto eu concentrava meu olhar apenas no meu destino. Ofegante, subi correndo os degraus da varanda. Me virei e quase caí. A casa ainda estava lá, agora virada para mim. Fiquei parado por um momento, respirando fundo, esperando que algo acontecesse. Na minha mente, a casa estava viva. Algum tipo de criatura que me observava. Eu não sabia o que ela queria ou qual era o seu propósito, mas começava a sentir que ela era perigosa.
estava começando a suspeitar que talvez a casa fosse perigosa. Tudo bem, ele era uma criança, a criança é burra mesmo, né? Então, demorou um pouquinho mais pra ele entender que o negócio não tinha boas intenções com ele. Rapidamente, o menino entra dentro da casa dele. E antes que ele pudesse raciocinar sobre o que tinha acabado de acontecer, um aroma, assim, bem gostoso e quentinho de comida invade suas narinas. E ele já começa a sentir o conforto do seu lar. O conforto de uma casa segura, com cheirinho de comida. Com comida que acabou de sair do forno. Além desse cheirinho de dar água na boca, ele também escuta uns barulhos vindo da cozinha. A família do Trevor tinha chegado já. Ele seguiu essas risadas animadas até a cozinha e a mãe dele falou, onde você tava, menino? O Trevor tá te esperando faz tempo, você deixou seu amigo esperando. Então ele dá oi pra todo mundo, tentando disfarçar que ele quase se borrou nas calças alguns minutos atrás, né? E vai em direção ao banheiro pra lavar as mãos, passar uma água gelada no pulso pra ver se ele acalma. O Trevor começa a seguir ele, né? Vai atrás dele todo empolgado, falando das coisas que ele fez no dia, falando do forte que ele construiu, não sei o quê. E aí, como o Trevor tava muito empolgado, o menino acabou até esquecendo um pouco da casa momentaneamente e ficou empolgado junto com a amiga. É uma criança que se distrai fácil. Aí ele começou a falar de tudo que ele também fez durante o dia, da floresta que ele explorou, do forte que ele construiu, das pedras que ele colecionou. Ele já até começa a planejar o que eles vão fazer depois do jantar, o que eles vão aprontar. O menino fica completamente imerso na conversa até que ele lembra do negócio que anda assustando ele nos últimos dias e resolve puxar esse assunto. Então ele pergunta assim pro Trevor, viu? Você percebeu alguma coisa estranha lá fora? No campo? Ele ficou confuso, então levei até o corredor da porta da frente. Abri a porta e apontei para a casa verde com as venezianas amarelas. Hesitante, perguntei se ele conseguia ver ela. O Trevor riu e me deu um tapa nas costas, dizendo que, claro, conseguia. Senti um alívio enorme e, fechando a porta atrás de nós, saímos para a varanda. Comecei a contar pra ele as minhas experiências estranhas com a casa no campo. Seus olhos se arregalaram e um sorriso tomou conta do rosto dele. Quanto mais eu falava, mais os olhos dele brilhavam. Ele me perguntou se eu já tinha explorado a casa, ou pelo menos olhado ao redor para ver se conseguia entrar. Balancei a cabeça violentamente, expressando o medo que ela me dava. Disse que não era seguro, que havia algo errado com a casa. Contei que meus pais não conseguiam ver ela e que algo estava me observando durante a tempestade. Isso só o deixou mais animado, despertando sua empolgação para explorar. Enquanto tentava convencer a não fazer isso, ouvi meu pai me chamar para pôr a mesa. Resmungando, obedeci e a conversa terminou ali. O Trevor me ajudou a encher os copos d'água e logo estávamos sentados em volta de uma mesa cheia de comida deliciosa. Então ele conta que ele não estava ligando para a comida que estava na frente dele. Era apenas um obstáculo impedindo que ele fosse logo para a hora de brincar. E olha que o menino estava reclamando de fome, né? Ele falou que o estômago dele estava roncando e tudo mais, mas acho que o susto com a casa foi tão impactante que ele até perdeu a fome. Depois de ser obrigada a limpar o prato, de comer tudo. Eita. Oi! Ai, Titi vai encher o saco do Paulo, hein? Deixa o Paulo em paz, Titi. Depois de ser obrigada a limpar o prato, a comer todos os legumes, o menino olha pro Trevor, assim, de canto de olho, e percebe que o amigo também tava, super animado pra vazar dali. Então, os dois perguntam se eles podem ir brincar e não perdem nem tempo depois que os pais falam pode. Os dois saem da casa, sentam nos degraus da varanda e ficam observando a paisagem. Já tinha ficado noite e a única iluminação lá fora vinha da lua cheia e das estrelas. Estava quase um silêncio completo. Mas eles conseguiam ouvir barulho de grilo e do vento mexendo a grama alta do campo. A casa estranha ainda estava lá, de frente para eles, do outro lado. Eles ficaram observando, esperando ver algum sinal de vida, esperando alguma coisa acontecer. O Trevor estava ansioso para olhar pelas janelas, expressando seus desejos com declarações de bravura e coragem. Balancei a cabeça, sabendo que uma malevolência misteriosa envolvia a imponente casa. Era uma sensação no fundo do estômago, um aperto que surgia sempre que eu pensava na coisa que vi durante a tempestade. Depois de discutir inutilmente com ele, o Trevor se levantou e anunciou que iria sozinho dar uma olhada. Virei os olhos rapidamente para ele e expressei minha forte oposição à ideia. Mas não importava o quanto implorasse, ele não mudava de opinião. Ele me chamou de arregão e começou a andar pela varanda imitando uma galinha, carcarejando e agitando os braços. Isso não me convenceu aí, e eu continuei balançando a cabeça em discordância. Suspirando, o Trevor parou com as palhaçadas e desceu os degraus pra grama. Ele me deu uma piscadela e um sinal de positivo, dizendo que eu tava sendo um bebê. Observei-o caminhar em direção à casa, meu coração começando a bater mais rápido.
Eu sentia que devia detê-lo, que devia chamar meus pais, mas o que eles fariam? Eles o veriam caminhando em direção a um campo vazio e meu pai provavelmente daria um tapa na minha cabeça. O Trevor estava a uns 9 metros da casa. Sua silhueta na luz da lua parecia apenas uma mancha preta em movimento. Ouvi ele me dizer algo, mas as palavras foram engolidas pela noite. Agora a 6 metros, ele diminuiu o ritmo. Minha boca estava seca e o pânico subia pela garganta. Aquilo era uma péssima ideia, uma ideia terrível. Cerrei os punhos, sentindo o suor cobrindo minhas palmas. A 3 metros da porta agora, tudo estava silencioso. A casa, uma gigante imóvel, com suas venezianas amarelas parecendo dentes sujos. O tom gorduroso destacando-se na escuridão. O Trevor estava quase lá, seus passos cautelosos, o levando para o lado direito da porta da frente, mirando em uma janela do primeiro andar. Foi então que vi algo na janela no terceiro andar, no lado oposto, na extremidade esquerda da casa. Parecia uma vela, um brilho suave surgindo na densa escuridão. O brilho vacilava no meio da janela e então começou a se mover. Observei enquanto a luz passava de uma janela para outra e depois desaparecia, como se algo a segurasse. Mas não era possível ver o que ou quem, apenas a vela flutuando. Freneticamente, gritei pro Trevor voltar. Correndo escada abaixo da varanda em direção ao campo. Ele estava prestes a olhar pela janela do primeiro andar quando me ouviu, virando-se e dando alguns passos na minha direção. Cruzei a estrada de terra e entrei na grama alta, desacelerando para não chegar tão perto da casa e acenando para ele voltar. A luz estava no segundo andar agora, seu brilho passando suavemente pelas janelas. Estava se aproximando. Aterrorizado demais para ir mais longe, fiquei pulando de um pé para o outro, meu coração martelando no peito, o rosto contorcido em puro terror. O Trevor me chamou, perguntando o que havia de errado. Eu gritei para ele voltar, dizendo que algo estava vindo, que ele estava em perigo. E então, gritei um palavrão. "Você é o filho da puta!" Foi a única coisa que eu consegui pensar para chamar completamente a atenção dele. Ao me ouvir xingar, ele finalmente começou a voltar para mim, lançando um olhar por cima do ombro. A luz havia sumido, mas enquanto ele vinha na minha direção, a vi reaparecer no primeiro andar, brilhando na janela que o Trevor estava prestes a olhar momentos antes. Ela ficou ali, apenas flutuando na escuridão, e eu senti algo me observando. O Trevor me alcançou, despejando perguntas. Então, eu rapidamente agarrei seus ombros e o girei em direção à luz. Assim que ele viu, a casa ficou escura. Ficamos ali, parados, respirando pesadamente, sem saber o que tinha acabado de acontecer. Perguntei se ele tinha visto também e ele assentiu lentamente. Agora, sabíamos que havia algo lá dentro, algo que tinha nos visto. Senti-me exposto, a lua cheia iluminando tudo como um holofote, fazendo-me sentir em um palco, sendo observado pelo que quer que estivesse naquele lugar. Viramos e corremos de volta para minha casa, ambos compartilhando a culpa silenciosa de termos feito algo que não deveríamos. O medo de sermos descobertos, a ansiedade de levar uma bronca, nos inundou enquanto subíamos a varanda e entrávamos apressadamente. Eu devia ter contado aos meus pais naquele momento. Mesmo que eles não vissem a casa, sinto que se eu tivesse tentado explicar, talvez um pouco da minha sinceridade pudesse ter feito eles acreditarem. Mas não contei. Nenhum de nós contou. Sabíamos que bisbilhotar a casa dos outros era errado e que estaríamos encrencados se, de fato, eles acreditassem na gente. Enquanto nos sentávamos à mesa, agora cheias de tortas quentes, o Trevor e eu trocamos um olhar que prometia silêncio absoluto. Nossos pais perguntaram por que voltamos tão rápido. E a mãe do Trevor brincou dizendo que devia ser o cheiro da sobremesa. Foi por causa dessa cena, da vela indo de janela em janela, andar em andar, acabando bem onde o Trevor ia espiar, sabe? Essa construção de tensão, por causa desse momento que eu trouxe essa creepypasta pra cá. O nervoso que eu senti lendo, eu sabia que eu ia ter que trazer pra vocês. Durante o jantar, quando tava todo mundo comendo a sobremesa, o menino começou a sentir uma ansiedade interna, assim, e não pelo medo do que acabou de acontecer, mas pelo medo de que a coisa que vivia nessa casa viesse na casa dele, batesse na porta da casa dele e contasse pros pais o que ele e o Trevor aprontaram. O medo de estar aprontando, de estar fazendo algo errado, de estar bisbilhotando seu vizinho, era muito maior do que a estranheza da coisa em si. E aqui é reforçado pra gente a idade dessa criança, né? Porque o medo tem muito a ver com o que a gente conhece. E uma criança
que sempre foi muito protegida, muito isolada, tem medo dos pais, da bronca dos pais. Não tem medo dos perigos que ele ainda não conhece, que ele não sabe que existem. Tudo que ele aprendeu nos últimos anos é que é uma merda levar bronca de pai e de mãe. Ele não tá muito, super assustado e com medo dessa parte toda sobrenatural, porque não é algo que ele tem muito conhecimento sobre. Ele sente que é algo perigoso, mas ele não sabe dizer exatamente por quê. Ele não entende que uma força sobrenatural pode ser muito mais perigosa do que um tapa na bunda. Vocês vão ver que o que mais trava esse menino é a inocência dele e o medo que ele tem de levar bronca. Então, infelizmente, nem o menino e nem o Trevor contam pros seus pais sobre a casa misteriosa e sobre a coisa que vive lá dentro. Depois de comer, o menino pede permissão pros pais se o Trevor pode dormir lá. E aí, né, rola uma discussão, um convencimento, assim, sabe? Não sei se vocês viram no TikTok aquela trend de... Fiz uma dança performática pra convencer os pais do meu amigo a deixar ele dormir em casa. Foi tipo isso, assim. Depois deles, né, ficarem lá enchendo o saco, os pais do Trevor deixam ele dormir lá. E aí os meninos já ficam super empolgados. Noite do pijama! Já até esqueceram de toda a merda que tinha acontecido agora há pouco. Eles estão já super relaxados de novo. Memória de criança é assim, né? Então eles ficam eufóricos, já começa a planejar tudo que eles vão fazer no dia seguinte, começa a desenhar mapas, inventam lugares que eles vão explorar, tentam desenhar a fazenda, mas também inventam coisa nova, ficam sonhando alto, assim, com todas as possibilidades de amanhã, todas as possibilidades que o dia de amanhã promete pra eles. Oi, Marvin, você chegou na parte triste. Tem certeza que você quer ficar? Nossa, amanhã vai ser incrível, eles vão se divertir tanto, é isso que, né? Que eles estão assim matutando a cabeça. Caralho, amanhã promete. Teu fofinho, teu fofinho. Enquanto o Trevor se despede dos pais, o protagonista vai até a janela e, pro seu espanto, a casa verde misteriosa tinha desaparecido mais uma vez. Será que agora ela deixou eles em paz? Afinal, eles estão precisando dormir e descansar, né? Porque amanhã o dia vai ser cheio. Eles precisam dormir e descansar. Era meia-noite. O Trevor roncava dentro do saco de dormir que minha mãe tinha preparado pra ele. Ele estava encolhido, com a cabeça mal saindo pela abertura. Não sabia por que eu tinha acordado. A casa estava silenciosa. Meus pais dormiam profundamente. Mesmo com o Trevor ali, lembro de me sentir assustado, como se houvesse algo no quarto além de nós. Olhei pros cantos, pro armário, pra porta entreaberta do meu quarto. Sombras formavam monstros e depois se dissipavam enquanto meus olhos se ajustavam. Pensei em acordar o Trevor, mas não queria ser chamado de arregão de novo. Sentia-me exposto, como se algo estivesse nos observando, como se algo na janela estivesse me observando. Olhei de relance pra ela. Mas apenas o luar passava por ali, sem olhos, sem rostos pressionados contra o vidro, sem vela flutuando na escuridão. Assim que esse pensamento me ocorreu, um arrepio percorreu minha espinha. Não queria pensar nisso com tudo tão escuro e silencioso, mas algo me atraía para a janela. Era quase uma força física me puxando, me provocando a ir até lá. No início, resisti, mas sabia que não conseguiria voltar a dormir até olhar. Silenciosamente, escorreguei para fora da cama, tomando cuidado para não pisar na cabeça do Trevor. Caminhei na ponta dos pés até a janela e senti o medo crescer como um nó no meu estômago. A cada passo, minha mente implorava repetidamente para eu voltar para as cobertas. Não olhe, não olhe, não olhe. Cheguei à janela e olhei pra fora. Meus olhos se arregalaram e um grito subiu na minha garganta enquanto eu tapava a boca com as mãos. Meu coração batia descontrolado no peito. Meus olhos se arregalaram e senti uma onda de pavor me deixar enjoado. Até hoje, pensar no que eu vi naquela noite me enche de horror. A casa estava de volta, parada onde sempre esteve, escura e silenciosa. Mas algo enorme estava espiando por cima do telhado. Sua cabeça era descomunal, quase do tamanho da casa inteira, com olhos meio humanos absurdamente arregalados e uma excitação doentia. Duas mãos colossais agarravam o telhado, como uma criança espiando por cima de uma mesa. Essa coisa fazia a noite parecer branca, de tão escura que era em comparação. 2 olhos brancos perfuravam sua cabeça preta, brilhando como um par de luas cheias. Suas íris eram de um vermelho vivo, quase neon. Logo acima do topo do telhado estava sua boca,
Ela sorria. Seus dentes quadrados enormes pareciam explodir das sombras de seu rosto escuro como carvão. Eles reluziam como seus olhos, sua brancura ofuscante destacando ainda mais a escuridão da sua cabeça e mãos. Eu estava paralisado, o mundo inteiro derretendo como cera quente. Meus olhos se prenderam naquilo e o sorriso se alargou. A coisa nunca piscava. Aqueles 2 olhos perfeitamente redondos invadiam minha mente, arrancando todos os outros medos que eu já tivera. Esperei que algo acontecesse, sentindo que a qualquer momento eu gritaria ou desmaiaria, mas ela apenas me observava, sorrindo, com a boca esticada de forma aterrorizante. Seus longos dedos negros se mexiam no telhado a cada poucos segundos, como se ela também estivesse esperando. Então, algo sussurrou meu nome na fresta da porta do meu quarto. Girei, com um grito que já estava preso na garganta. Pela porta parcialmente aberta, vi um olho impossivelmente grande e metade de uma boca sorrindo para mim, com uma mão preta como a noite segurando a madeira. Mergulhei de volta na cama, me enterrando fundo nas cobertas, tremendo e chorando. Ouvi a porta se abrir e o Trevor se mexia no chão. Espiei de dentro do meu refúgio seguro e vi a coisa. Estava parada na porta, uma figura alta, com forma humana. Sua pele era uma mistura constante de cores escuras, como tinta sendo suavemente misturada em tempo real. O rosto tinha a mesma textura líquida, com um olho gigante emergindo e desaparecendo. A boca se formava da mesma maneira, um sorriso torto constante surgindo daquele rosto horrível. Então, aquilo falou. Sua voz era uma e muitas ao mesmo tempo, como várias cordas vocais sendo filtradas por água corrente. Encolhi-me ainda mais sob as cobertas, cada fibra do meu ser tentando gritar, mas o som ficava preso na minha garganta, sufocado pelo medo. Ouvi movimento, um som de zíper, seguido de um baque e algo sendo arrastado suavemente. Tremendo e suando, desejei com todas as forças conseguir gritar por meus pais. Arrisquei outro olhar para ver se aquilo tinha ido embora. Meu quarto estava vazio e o Trevor tinha desaparecido, junto com o saco de dormir. Corri me libertar das cobertas, o coração disparado, e ouvi meu amigo desesperado no corredor. Não consegui entender o que ele dizia. Era abafado e confuso. Então o tom dele mudou e eu pude ouvir o pânico crescendo nele. Implorei para que meus pais acordassem, fechando os olhos e desejando que isso acontecesse. Ouvi passos pesados e o som de algo sendo arrastado pelo corredor. A voz do Trevor ficou mais alta, chorosa e depois cada vez mais distante. A porta da frente se abriu com um estrondo, me fazendo pular e soltar um gritinho. Ouvi o som do monstro do Trevor se afastando. Corri até a janela, sentindo lágrimas escorrendo pelos meus olhos. O monstro tinha o Trevor preso no saco de dormir, arrastando-o pela estrada de terra e depois pelo campo, em direção à casa. O gigante escuro como a morte olhava para baixo, seus dentes brilhando sob o luar, os olhos vermelhos sempre arregalados de excitação. Ele não olhou para trás enquanto marchava pelo campo. Estava focado em seu destino final. Vi a porta da Casa Verde se abrir sozinha. A escuridão lá dentro parecia vazar para a noite. Finalmente gritei. Gritei até não poder mais, minha voz se quebrando em puro terror. Ouvi meus pais acordando no quarto no fundo da casa enquanto o monstro entrava na Casa Verde. Quando meu pai entrou correndo no meu quarto, vi da janela o Trevor se debatendo freneticamente no saco de dormir. Depois, desaparecendo assim que a porta se fechou atrás dele. Ele estava lá dentro, naquela casa horrível, com aquela coisa. Meu pai me segurou pelos ombros, me sacudindo e perguntando o que tinha acontecido. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, dei uma última olhada para a casa no campo. Ela havia desaparecido. E aí, Marvin? O que você achou? Olha só, meu gato tá pedindo consolo, coitado. É, Marvin, só um carinho pra fazer a gente ficar um pouco melhor, né, depois dessa cena toda. Não sei nem se carinho vai adiantar, Marvin, é muito triste. Não sei se você vai se sentir melhor. Então, não, né, não vai adiantar. Enfim, isso tudo foi 20 anos atrás. Hoje o protagonista tá... Desculpa, tá num momento sério. Você não quer saber o fim da história? Tá bom. Hoje o protagonista tá com 27 anos e ele fez esse post, né, contando tudo que eu acabei de falar pra vocês, contando tudo que aconteceu com seu amigo Trevor. O menino conta que naquela noite ele falou toda a verdade pros pais. Só que não importava o quão sincero ele fosse, ninguém acreditava nele. Os adultos não conseguiam ver a casa. Por que eles iam acreditar nele? Então seus pais ligam pra polícia e a polícia também não acredita no menino. Todo mundo acha que o Trevor foi sequestrado por
algum humano, né? Não uma coisa sobrenatural, mas por algum humano. E isso foi tão traumático pro menino que ele inventou essa história de casa, inventou essa história de monstro. Eu imagino que nesse momento os pais do menino devem ter ficado desesperados. Eles ficaram encarregados de cuidar de uma criança, de cuidar do filho dos amigos deles. Eles eram os adultos responsáveis que deviam proteger essa criança. E o Trevor foi raptado debaixo do seu próprio teto. A gente não tem muitos detalhes do que aconteceu com os pais do Trevor. Vocês já podem imaginar que as famílias não continuaram amigas, né? O menino só diz que os seus pais nunca mais conversaram. Só isso. A gente não sabe se a família do Trevor ficou com muita raiva, com muito ressentimento, ou se eles entenderam que a culpa não era dos pais do menino, mas cortaram relação porque simplesmente não dava pra continuar olhando um na cara do outro depois disso. A gente não sabe. O que a gente sabe é que o menino perdeu o seu melhor amigo. Ele perdeu a única companhia que ele tinha pra explorar a fazenda. E o dia seguinte, que tava repleto de promessas e ideias de aventura, nunca chegou. Pelo menos não chegou pro Trevor, né? O forte que eles iam montar, o pulo refrescante que eles iam dar no riacho, ou as pedras todas que eles iam colecionar, se tornaram atividades que o menino acabou fazendo sozinho. A casa nunca reapareceu, e o Trevor também não. Quer dizer, isso foi até 2 dias atrás. Recebi uma ligação da polícia no meu trabalho, dizendo que haviam encontrado alguém. Uma criança. Disseram que a criança me conhecia e pedia por mim sem parar em seu leito de hospital. Disseram que meu nome eram as únicas palavras que ele pronunciava. Eu não pensava naquela casa no campo e nem no Trevor havia anos. Mas assim que o policial terminou de falar, eu soube quem era a criança misteriosa. Trevor. Corri pro hospital, meu coração uma bagunça descompensada como trovões frenéticos. Ao chegar, fui interrogado pelos policiais. Perguntaram meu nome completo, data de nascimento e onde eu trabalhava. Quando pareceram satisfeitos, disseram que eu poderia ver a criança junto com supervisão policial. Mas havia algo estranho. Todos pareciam calados, abalados. Quando eu estava prestes a entrar no quarto onde o Trevor estava, o policial que me escoltava colocou a mão no meu ombro. Ele me disse para me preparar, que o que eu estava prestes a ver poderia ser perturbador. Confuso e um pouco apreensivo, entrei no quarto. Minha respiração foi roubada dos pulmões ao ver o que estava deitado na cama. Uma criança estava deitada sob os lençóis, seu pequeno torso subindo e descendo com dificuldade ao respirar. O tamanho dele era a única forma de estimar sua idade. Todo o seu corpo, da cabeça aos pés, estava coberto por um esmalte branco puro. Seus olhos, sua boca, sua cabeça brilhante sem cabelos, tudo. Ele parecia um manequim feito de iogurte branco, mas endurecido e liso. A cabeça se virou para mim e então disse meu nome. Reconheci a voz instantaneamente. As memórias da minha infância desabando com uma avalanche de nostalgia. Era o Trevor. Fui até a cama dele, puxando uma cadeira. Minhas mãos tremendo ao alcançarem as dele. Minha voz falhou ao dizer o seu nome. Minha boca, de repente, seca. Perguntei o que tinha acontecido. Ai, gente, eu vou chorar. Sério. Ele era só uma criancinha. Então o Trevor fala com muita dificuldade, né? Porque ele tá meio que todo arrebentado assim, né? E pergunta quanto tempo passou. Ele não tem nem noção que passaram 20 anos. Ele continua um menino, né? Então, provavelmente ele ficou preso aí no tempo, né? Parado no tempo. E ele consegue reconhecer o menino, que agora não é mais um menino, né? Um adulto de 27 anos. E fica muito confuso quando descobre que passaram 2 décadas. Realmente, o seu amigo não é mais uma criança que nem ele, é um adulto agora. Apesar dele ficar confuso, ele fala agora não importa mais. Isso não importa mais. Não importa, porque vai acontecer logo. O que vai acontecer logo, Trevor? Eles estão prontos. Eles estão chegando e eles estão prontos. Quem que tá chegando? Quem que tá pronto? O que tá acontecendo, Trevor? Então ele continua. Eles roubaram a minha juventude e eles vão ver como crianças. O protagonista fica, como assim? Como assim roubar a sua juventude? As coisas que a gente viu 20 anos atrás, você tá falando deles? Eles vão vir como crianças. Eles vão vir entre as cores. Eles vão passar entre as cores. Eles roubaram a minha juventude passando entre as minhas cores.
eles vão ver como crianças. Trevor, eu não tô entendendo. O que aconteceu naquela casa? Foram muitas casas. Foram muitas crianças. E agora, eles vão vir como elas. Então o Trevor fica repetindo essas mesmas frases. Eles vão vir como crianças, eles estão prontos, eles estão chegando, eles vão vir como crianças. Até que ele revela que eles vão vir como crianças, mas que em algum momento eles vão revelar seu verdadeiro tamanho. Que eles estão famintos, que eles vão se alimentar. E aí eles vão crescer e mostrar o que eles são de verdade. Nesse momento, o Trevor teve uma convulsão. Ele tremia sem parar, engasgando compulsoriamente. Fui apressadamente empurrado para fora do quarto enquanto as enfermeiras tentavam acalmá-lo. A polícia me disse que eu precisava ir embora, mas que alguém em breve viria me procurar com mais perguntas. O Trevor morreu naquela noite. Não sei o que aconteceu na noite que meu amigo desapareceu naquela casa. Não sei para onde foi levado, nem o que fizeram com ele. Nunca saberei. Mas o que eu sei é que aquilo foi real. Não consigo explicar, não consigo entender. Mas aquele gigante escuro como carvão, com os olhos vermelhos, aquela coisa entrou no meu quarto. Tudo era real. As palavras finais do Trevor ficaram comigo. Elas me deixaram com medo. Havia tanta convicção nelas, tanta certeza. Eles estão prontos. Eles virão como crianças. Enquanto dirigia para casa, peguei o celular e liguei para minha esposa. Eu precisava saber o que meu filho estava fazendo. Gente, o cara tem uma esposa e um filho? Fudeu. E assim, a história acaba aqui. Não dá pra saber o que aconteceu com o protagonista, não dá pra saber o que aconteceu com o filho dele, mas a coisa boa é que... coisa boa! Se o filho, né, do protagonista falar, papai, tô vendo uma casa, tô vendo um ser misterioso, pelo menos ele vai acreditar, né? Então, talvez já tenha uma chance aí maior de conseguir lidar com isso, sobreviver, porque o protagonista já passou por isso, já tem algumas informações, né? Mas enfim, por isso que eu falei que a história dava esse gostinho de quero mais. Ela dá muita abertura pra ter sequências, né? Mas eu não sei se eu quero que tenha sequência, não. Eu sei que a mulher que espia pelos cantos, vocês sempre falam, ai, não tem sequência, queria muito uma sequência. Às vezes é melhor não ter sequência, tá? Tem muita creepypasta legal que eu leio, que o primeiro capítulo, show de bola. Coisa boa. Os próximos, nossa. Coisa ruim. É melhor não estragar o que tá bom, entendeu? Tem coisas que são pra ser mais rápidas mesmo. E aí uma coisa que eu fiquei me perguntando, o Trevor falou que essas coisas vão vir disfarçadas de crianças. Que pelo jeito, eles não raptaram só o Trevor, né? Eles raptaram muitas crianças. Roubaram a juventude delas. Mas será que essas coisas vão vir disfarçadas das crianças que elas raptaram? Tipo, elas roubaram o rosto também, roubaram tudo. E aí elas vão vir no formato das crianças raptadas, uma coisa aí vai vir disfarçada de Trevor, ou essas coisas roubaram a juventude e vão, tipo, usar dessa juventude pra se tornarem outras crianças ainda que ninguém nunca viu. Eu acho que é bem possível delas virem no formato das criancinhas raptadas mesmo, vir no formato de Trevor. Vocês sentiram um medinho com essa história? Eu achei que a cena da vela foi muito boa e eu achei também a descrição do monstro atrás da casa, tipo, todo grandão, espiando pela casa, só o olhinho, o topinho assim na boca, espiando assim pelo telhado. Nossa, achei bom. E aí quando o menino tá prestando atenção, né, nesse gigante lá fora, ele escuta uma voz chamando pelo nome dele dentro do quarto. Detalhe, a gente não sabe o nome do menino. Isso deixa ainda mais assustador, porque nem a gente sabe o nome do menino, mas o monstro sabia. Nessa hora eu arrepiei. Achei bom. E assim, antes de eu queria fazer um desabafo, porque eu amo verde, é a minha cor favorita. E o meu sonho sempre foi ter uma casa verde escuro. E o autor estragou esse sonho pra mim. Ele não só estragou o sonho das crianças, né, de construir forte, pular no riacho, colecionar pedra, ele também estragou o meu sonho de ter uma casa verde. Matou uma criança inocente? Foda-se. E o meu sonho de ter uma casa verde, hã? Ou será que ele me deu uma ideia? Porque na minha aposentadoria, né, eu podia ir morar isolada numa fazenda, com uma casa verde, e assustar criancinhas.
e roubar a juventude delas. Nada a ver aqui com a história, mas falando em assustar criancinhas, eu não sei se eu já contei aqui no canal essa história. Quando eu morava, na outra casa que eu morava, era naquelas casinhas de condomínio, casinha pequenininha de condomínio, todas iguais, sabe? E aí eu lembro que eu tava com muito frio um dia, eu peguei uma cadeira, na verdade era tipo uma cadeira grande assim, com 2 lugares, coloquei na rua, na calçada, me vesti toda de moletom, com capuz, calça de moletom, tudo de preto assim, e deitei nessa cadeira. Fiquei lá parada no calorzinho, no quentinho. Aí as criancinhas do condomínio estavam correndo pela rua, eu escutei elas falando, nossa, será que é uma pessoa ou é um manequim? Tipo, elas saíam correndo assim, na frente da minha casa e voltavam, saíam e voltavam. Aí teve uma hora que elas pararam no muro da minha casa e começaram a falar, é um manequim ou uma pessoa? Será? Será que é um manequim ou uma pessoa? Vamos olhar? E aí elas saíam correndo e passavam, saíam correndo e passavam. Aí, na minha cabeça eu já tava, nossa, é a oportunidade perfeita pra assustar essas crianças. Aí eu paradinha assim, tentando não rir. Quando elas pararam, né, de ficar correndo de um lado pro outro e foram tentar chegar mais perto pra conferir se eu era um manequim ou se eu era uma pessoa, aí eu levantei e... Nossa, elas assustaram, saíram correndo pela rua, gritando. Foi incrível, incrível. E antes de vocês falarem que eu sou má, eu acho que isso criou uma amizade entre eu e as crianças, porque elas já deixaram recadinhos na minha casa e ainda me deixaram uma folhinha com um Feliz Páscoa, que eu tenho até hoje, pendurada na minha geladeira, que eu achei muito fofo. Falei pra vocês que eu adoro criança. Eu gosto de assustar elas? Sim, mas não quer dizer que eu não goste das crianças. Gostar de assustar elas faz parte de demonstrar o meu amor por elas, entendeu? Tá vendo? Um coelhinho e um Feliz Páscoa. A dúvida é, elas me mandaram isso aqui porque elas simpatizaram comigo, acharam que fizeram uma amizade, ou elas ficaram com medo e estavam querendo me agradar? Não sei, hein? Tem até um coração. Eu acho que elas gostaram de mim, sim. Na verdade, não. Eu tenho certeza que elas gostaram de mim, porque elas já deixaram um recado falando que elas descobriram meu canal no YouTube, que elas gostavam dos vídeos de receita de bolo. Ou seja, tem criança assistindo meu canal. Não pode. Gente... Não, né? Se tem alguma criancinha assistindo esse vídeo, se as criancinhas, minhas vizinhas, estão assistindo esse vídeo, pode parar. Isso daqui não é pra vocês, tá? Isso aqui é conteúdo adulto. Cadê os pais dessas crianças? O canal não é pra criança. Mas enfim, história com criança me envolve muito, então eu confesso que eu dei uma choradinha nessa creepypasta, tá? Quando o Trevor morreu... Ai, nossa... Dei uma choradinha. Eu tava torcendo tanto pro Trevor conseguir ver a casa, pro menino se sentir menos sozinho, menos maluco. E aí, quando o Trevor conseguiu ver a casa, eu me arrependi completamente. Era melhor que ele não tivesse visto, porque aí ele não tinha, né, morrido. Nossa, que história triste. Desculpa, gente, foi golpe baixo. É porque também, né, não trouxe pen-pal. Quando eu trouxer pen-pal, aí o golpe vai ser muito embaixo. Dá dó do menino, do protagonista também, porque ele não conseguia gritar, pedir por ajuda. Ele tinha tanto medo, que ele ficou paralisado. Tinha medo da coisa ouvir ele e vir atrás dele. Tipo, se é só uma criança, é muito difícil uma criança conseguir encarar alguma coisa, mesmo que seja pelo melhor amigo. Nossa, muito triste. E ele adulto ainda deve sentir um arrependimento e uma culpa gigantesca. Quando o menino tá debaixo da coberta e a gente escuta o zíper, o monstro zipando o Trevor dentro do saco de dormir e depois levando ele pra fora da casa. Aí o menino finalmente tem coragem de sair da cama, vai na janela e vê um monstrão gigante puxando o saco de dormir fechado com o Trevor lá dentro, batendo nas escadas, pá, 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 pá. Nossa, assustador. Assustador essa cena, muito bem escrito. Tenebroso, desesperador, perfeito. Assim, gente, espero que vocês tenham gostado da história tanto quanto eu. E lembrem-se do que o Trevor falou. Fiquem espertos com a próxima criança que vocês verem por aí. Pode ser que não seja uma criança de verdade, mas uma coisa disfarçada dela. Tchau!